dessa casa. Nosso pastorzão tirou alguns dias aí de férias, mas semana que vem ele vai estar aqui novamente conosco, revigorado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo, capítulo 17. O tema da nossa mensagem nessa noite é momentos decisivos. Talvez o ano passado, em algum momento do ano, você precisou tomar algumas decisões na sua vida, em alguns momentos. Talvez esse ano já se iniciou com você tendo que tomar algumas decisões, mas ao longo desse ano você terá que tomar algumas decisões. E nós vamos aprender junto com esse homem de Deus, quando os momentos decisivos chegar, quais as decisões que nós devemos tomar. Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso num rolo como memorial, e declara a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Você pode orar comigo? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos trazer entendimento, sabedoria sobre esse texto, em nome de Jesus. Espírito Santo, flua em nosso meio. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, meu irmão, todos os anos, quando inicia, nós fazemos planos, sim ou não? Talvez esse ano se iniciou com você fazendo várias metas já para esse ano. Vou entrar na academia, vou emagrecer, vou cuidar da minha saúde, vou ler vários livros, vou avançar profissionalmente, vou estudar, vou fazer algumas coisas diferentes que eu não fiz o ano passado. Mas a maioria das coisas que nós colocamos nesse ano são algumas coisas que nós não cumprimos o ano passado, sim ou não? E nós precisamos tomar algumas decisões com essas escolhas que nós fazemos. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela é uma pessoa muito organizada, Bia. Ela é uma pessoa que anota tudo o que ela vai fazer. Ela tem uma agenda, e nessa agenda, meu irmão, já tem os 2 primeiros meses de 2024, tudo anotado, pastor, o que precisa ser feito. Inclusive, o que o Eduardo precisa fazer. Eu não dou certo com agenda. Uma vez eu comprei uma agenda, falei, vou anotar tudo aqui. Nunca anotei nada. Memorizei ou anotei no celular para me lembrar. Mas a minha esposa sempre me lembra de tudo que eu tenho que fazer. Você lembra sua esposa também, né, mulher? As mulheres sempre nos lembram. Os homens são mais esquecidos para dizer que não lembram de nada, né? E nós precisamos tomar essas decisões. E Moisés, ele foi um camarada que, desde o seu nascimento, a sua vida foi tomada por decisões. Você deve se lembrar que Faraó deu uma ordem:
A ordem era: matem todos os meninos hebreus que nasceram, recém-nascidos, matem todos. A mãe de Moisés, naquele momento, tomou uma decisão. Qual foi? Meu filho não vai morrer. Colocou ele num cesto, escondeu até quando ela pôde esconder o seu filho. Quando não dava mais, ela colocou o seu filho num rio, deixou o menino descer. Naquele dia, a princesa, a filha de Faraó, estava tendo seu momento de beleza no rio. O cesto bate nela. Aquela mulher toma uma decisão contrária à vontade do seu pai. Eu vou ficar com a criança. A irmã de Moisés toma uma decisão. Olha, se você quiser, eu posso te ajudar. Eu fico com ele. Então, ela leva ele de volta. Moisés cresce. Quando Moisés cresce, ele é levado a Faraó. Então, ele faz parte ali agora da família real, da família egípcia. Mas um dia, Moisés, ele toma uma decisão, o qual ele vê um hebreu apanhando, sendo maltratado, e ele toma a decisão de matar um egípcio. E ele mata. Algum tempo depois, Moisés toma outra decisão, de matar outro egípcio. Só que essa decisão que Moisés tomou chegou aos ouvidos de Faraó e a ordem foi: mate Moisés. Moisés teve que sair dali, Fred, correndo às pressas, fugir. Você conhece essa história? Moisés, ele se casou, ele construiu uma família. Algum tempo depois, Deus chama Moisés: você vai libertar o meu povo. E Moisés toma a decisão: estamos juntos, Deus. Nós vamos libertar o povo hebreu. Sabe, meu irmão, no capítulo 17, nós não lemos ele inteiro, você lê na sua casa depois porque é muito interessante, mas no capítulo 17 conta que enquanto o povo estava saindo, o povo em um determinado momento sentiu sede, e eles começaram a questionar Moisés: Moisés, Deus nos tirou das mãos de Faraó para morrer no deserto de sede? E Moisés então toma uma decisão de ir adiante de Deus, falar com Deus, dizer para Deus: Deus, o povo está com sede. Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, você vai catar a vara, bater na rocha e vai sair água. E assim acontece. E o povo recebe um milagre, uma bênção. Só que depois de uma bênção, vem uma perseguição. Depois de um milagre, vem uma perseguição. E aparecem esses amalequitas, só para que você entenda quem são esses amalequitas. Esse povo amalequitas, ele vem de um cara chamado Amaleque. Amaleque representa a velha natureza carnal. Amaleque, ele era neto de Esaú. Você deve conhecer quem foi Esaú. Esse povo aqui, amalequitas, eles viviam no deserto. Eles saqueavam todas as pessoas que passavam por aquela região. Então o propósito deles era saquear tudo aquilo e todas as pessoas que passavam por ali. Depois de um milagre, de uma bênção, os amalequitas vieram para saquear aquilo que Deus tinha dado para o povo hebreu. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Não deixe Satanás saquear aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Você está querendo me dizer então que Satanás tem poder para saquear aquilo que Deus colocou sobre minhas mãos? Não tem. Ele não tem essa autoridade, mas ele vai vir para enganar você, para dizer para você que você não é capaz de receber aquilo que Deus está colocando sobre suas mãos. Já aconteceu isso com você ou não? Depois de uma grande bênção, de um grande milagre, ele virá para tentar enganar você, justamente para que você tenha medo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, em 2024, não seja uma pessoa que deixe Satanás colocar medo na sua vida, medo naquilo que você tem planejado. E nós vamos aprender 4 coisas aqui com Moisés. A primeira: saiba quem você é em Deus.
Saiba quem você é em Deus. Você sabe quem é você em Deus? Sabe, meu irmão, Moisés sabia exatamente quem ele era em Deus. Moisés sabia o propósito dele em Deus. Moisés, ele não era o cara da luta. Até porque no versículo 9, ele fala: olha, Josué, cate os nossos melhores homens e vai lutar. Porque ao amanhecer, eu vou tomar posição no alto da colina. Moisés sabia que o propósito dele era a oração. Moisés sabia que o propósito dele era se colocar diante de Deus para ver o que Deus faria em favor ao povo. Está comigo, amém? Meu irmão, tem tanta gente aí fora vivendo sem propósito na sua vida. E o pior disso, tem tanto crente também vivendo sem propósito na sua vida. Não sabe quem é ela em Deus. Ainda não entendeu quem é ela em Deus. Bate cartão todo domingo, mas ainda não sabe quem é ela em Deus. Moisés sabia exatamente quem ele era em Deus. Tem tanta gente aí cantando aquela música: deixa a vida me levar, vamos ver aonde vai dar, vamos ver até aonde a gente consegue ir, sem propósito nenhum. Meu irmão, quando você encontra o seu propósito, sua vida vai fazer sentido. Quando você encontra o seu propósito em Deus, a sua vida vai começar a fazer sentido. Porque existe algo ao qual Deus chamou você. Existe algo que Deus chamou você, e você já deve ter ouvido aquela frase, que nada vai acontecer se você não fizer. Deus, ele tem um propósito para você, você crê nisso? Satanás, ele não quer que você encontre o seu propósito. De maneira nenhuma. Ele deseja que você encontre o seu propósito. O desejo de Satanás é que você continue na carne. Esse é o desejo dele. Eu costumo dizer para os adolescentes que eles são uma bomba relógio na mão de Deus. Eles carregam uma bomba relógio e Satanás corre atrás dele o tempo todo, tentando desligar essa bomba relógio, porque eles sabem, se explodir, algo extraordinário vai acontecer. E quando nós encontramos o nosso propósito em Deus, algo extraordinário pode acontecer. E Satanás não quer isso. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O desejo de Satanás é que nós continuamos na carne e não entendemos o nosso propósito, porque se nós começarmos a entender o porquê Deus nos chamou, algo extraordinário começa a acontecer à nossa vida, ao nosso redor. Segunda coisa, escute o que Deus tem falado para você. Escute o que Deus tem falado para você. Meu irmão, presta atenção nisso. Esse povo aqui, eles nunca tinham lutado. Eles nunca tinham lutado. Foram libertos das mãos de Faraó. Deus disse para eles, em Êxodo capítulo 14, versículo 14, versículo 13 a 14, Deus disse para eles assim, através de Moisés: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Em nenhum momento eles precisaram de lutar, em nenhum momento eles precisaram de pegar na espada, porque Deus estava lutando por eles. Mas, a partir desse dia, a ordem de Moisés foi: Josué, pega os seus melhores homens e vai lutar. Meu irmão, Deus está lutando por você, Deus está com você, mas existe em algum momento desse 2024 que você vai ter que lutar.
Você vai ter que se posicionar e tomar uma decisão na sua vida. Imagina isso, meu irmão. Um povo que sofreu a vida inteira, agora é liberto. Quando eles viram a esquina, eles olham para trás, os egípcios estão vindo atrás dele, Bia. Vamos matar esse povo. Deus abre o mar e engole os egípcios, e ali eles dizem, ufa, Deus está com a gente. Começam a caminhar mais um pouco, quem aparece? Os amalequitas. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Uma pessoa com pensamentos negativos, ela olha para uma guerra acreditando que não vai vencê-la. Depois de tanto não, depois de tanto sacrifício, depois de tanto choro, quando algo bom acontece, ela olha, tem uma armadilha nisso daí, não pode ser. Depois de talvez você dizer, 2023 foi muito ruim para mim, não sei não se 2024 vai ser bom. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Se você tem esse tipo de pensamento negativo, toda luta, toda guerra que vier contra você, você vai acreditar que você não pode vencê-la. Os egípcios vieram, Deus abriu o mar, tiveram sede, Deus deu água. Os amalequitas vieram, eles tiveram que lutar. Então, em nome de Jesus, quando uma guerra, uma luta vier sobre você, olhe para ela e enfrente ela. Em nome de Jesus, alguns momentos desse ano você terá que lutar. Você só vai ver. Você só vencerá se seus ouvidos estiverem abertos para ouvir o que Deus está falando para você. Em Mateus capítulo 13, versículo 9 diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça. O que Deus tem declarado para você, meu irmão. O que Deus tem declarado para a sua vida. Nos seus dias, o que Deus tem declarado. Escute aquilo que o Senhor está dizendo para você. Escute aquilo que Deus está falando sobre a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. 3. Cansaço espiritual. No versículo 11, a Bíblia fala que Moisés ele cansou. E Arão e Hur pegaram uma pedra, colocaram para ele sentar. Ele se sentou. E Arão e Hur seguraram as suas mãos. Sabe, talvez o ano passado você se cansou espiritualmente. Você desanimou de algumas coisas na sua vida, da igreja, de ministério, de servir a Deus. Você ficou cansado espiritualmente. Sabe, irmão, cansaço físico, a gente toma um remédio, um dipirona, um Dorflex, melhora. Existe até uma pomada agora, que se chama canela de velho, já ouviu, não? Parece que você está passando fogo no seu corpo. Isso daí a gente consegue relaxar. Mas cansaço espiritual, não, a gente desanima. Quando Moisés ele cansou, ali estiveram 2 homens para ajudá-lo. Arão e Hur. Sabe, quando você estiver cansado espiritualmente, você tem que ter pessoas do seu lado, que vão dizer para você, você não vai na igreja hoje? Vamos lá, irmão. Vamos no culto hoje. Estou desanimado da igreja, estou desanimado, demora muito o culto, irmão. Vamos lá. Vamos na igreja, vamos no culto. Pessoas que vão olhar para você e vão erguer você. Você tem que andar com esse tipo de pessoa. Não andar com um tipo de pessoa que, você desanimou? Vamos ali então, vamos relaxar hoje. Pessoas que vão motivar você quando você estiver cansado.
A pedra na Bíblia, ela significa algumas coisas. Memorial, construção. E eu fui pesquisar mais a respeito disso. E sabe o que eu encontrei, meu irmão? Que um dos significados na Bíblia de pedra é Jesus. Sabe o que Arão e Ur estão nos ensinando? Igreja Batista, quando você estiver cansado, sobrecarregado, se apoie em Jesus. Se apoie em Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei. Jesus está falando para mim e para você, meu irmão. Quando você desanimar espiritualmente, vem até mim, e eu vou te dar descanso. Existem alguns sinais que mostram que nós estamos cansados espiritualmente. O primeiro, não ler a Bíblia. É um sinal que você está cansado espiritualmente. Meu irmão, a Bíblia transforma a nossa vida. Quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que eram completamente loucas, mas leram a palavra de Deus e foram transformadas. Deixa eu te contar um testemunho. Eu tenho um amigo. Infelizmente, ele tomou uma decisão na sua vida errada e acabou sendo preso. Eu fiquei muito triste quando eu recebi essa notícia. Mas naquele momento, eu falei assim, eu não vou desanimar desse cara. Eu conversava com o irmão dele, catava algumas bíblias, livros evangélicos que eu tinha lá na minha casa e dava para o irmão dele. Manda para ele. Escrevi algumas cartas. O irmão dele mandava. E um dia eu recebi uma carta dele agradecendo porque eu mandei uma Bíblia para ele e não esqueci dele. Passou anos, ele saiu. Sabe onde esse camarada está hoje, meu irmão? Na congregação cristã de Deus. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus nos transforma. Alguns americanos fizeram uma pesquisa, o que acontece quando a gente lê a Bíblia 4 vezes na semana. Olha o que acontece quando você lê a sua Bíblia 4 vezes na semana. A primeira coisa, a sua fé aumenta 200%. A sua fé aumenta 200%. Se você ler a Bíblia 4 vezes na semana. Sentir-se espiritualmente estagnado cai 61%. Amargura cai 40%. Se sentir sozinho cai 30%. Olha o efeito que a Bíblia faz quando a gente lê ela 4 vezes na semana. Imagina se você lê ela o ano inteiro. O efeito que ela vai causar na sua vida. O efeito transformador. Além de nos abençoar, a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra quem nós somos realmente. A segunda coisa é não orar. Se você é um crente que não ora, é um sinal que você está espiritualmente cansado. Meu irmão, a oração te conecta com Deus. A oração é o ponto de encontro com você e Deus. Esse homem que nós estamos aqui lendo, Moisés, toda vez que ele precisava falar com Deus, ele fazia uma tenda em um lugar isolado. E a Bíblia fala que a nuvem do Senhor, com a presença de Deus, vinha até ele. A oração, ela nos conecta com Deus. A oração, ela faz nós acreditarmos ainda mais em Deus. Existe um pastor chamado John Piper. Ele disse uma frase em um dos seus sermões, a seguinte frase:
as redes sociais, elas vão ser um parâmetro de julgamento dessa geração que nenhuma outra teve. Porque as redes sociais serão a maior prova de que nós não oramos e não lemos a Bíblia, mas não porque a gente não tem tempo, mas simplesmente porque não é uma prioridade. Isso daqui tem nos afastado da oração, tem nos afastado de Deus, tem nos afastado de ler a Bíblia, tem nos afastado de estar próximos de Deus. A gente sabe tudo sobre a vida das pessoas, mas às vezes nós não sabemos nada do que Deus tem para nós. Está comigo aí ainda? Em último lugar, contemple a Deus. Tem mais um ainda. Temor a Deus. Se você é uma pessoa que não teme mais a Deus, é um sinal que você está cansado espiritualmente. Antes, quando você pecava, você pedia: Deus me perdoa porque eu errei. Mas agora, quando você peca, nem perdão você pede mais. É um sinal que você não está mais temendo a Deus. O não temer a Deus, você não liga para pecar, você não liga para mais nada. Se for preciso enganar, você vai enganar. Se for preciso mentir, você vai mentir. Porque você não teme mais a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós se arrependemos. Nós temos consciência do que nós fizemos foi errado e nós pedimos perdão. Temor a Deus. E em último lugar, agora sim, contemple a Deus. No versículo 10, fala que Moisés, quando ele sobe no alto da colina para orar, foi isso que a Bíblia falou ou não? Moisés, ele não subiu para orar. Em nenhum momento ele abriu a sua boca. A única coisa que Moisés fez quando ele subiu no alto da colina foi erguer as suas mãos. E quando eu li isso, eu não sei você, meu irmão, mas quando eu li isso, eu falei: Deus, espera aí. Como assim? Moisés não orou? Espera aí, Deus, como que Moisés não pediu nada para o Senhor, dizendo: Senhor, nos dá a vitória contra esses amalequitas? Moisés só estendeu as suas mãos. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós damos prioridade às coisas de Deus, quando nós se conectamos com Deus, nós contemplamos a presença dEle. Sabe, durante um momento de culto aqui, meu irmão, você levantou as suas mãos para Deus. Sabe o que isso significa? Eu confio completamente no Senhor. Eu me rendo completamente ao Senhor quando você levanta as suas mãos ao céu. E lendo isso, eu falei: Deus, como que então o Senhor fez isso acontecer na vida de Moisés? E fiquei ali a semana inteira pedindo para que Deus me mostrasse como aconteceu, como foi possível. E pela manhã, um dia, fazendo meu devocional, Deus resolveu falar comigo. E o Senhor falou comigo: Eduardo, quando você me contempla, quando você me adora, quando você confia em mim, eu se movo em favor de você. Você não precisa falar nada. Quando você me contempla, eu se movo sobre a sua casa, eu se movo sobre o seu trabalho, eu se movo sobre os seus filhos, eu se movo sobre você.
Quando nós contemplamos a presença de Deus, meu irmão, o Senhor se move em nosso favor. Quando nós contemplamos a presença de Deus, o Senhor age em nosso favor. E nessa noite o Senhor quer se mover em seu favor. Você crê nisso? Se coloque de pé. Queria convidar, se você pode, erga suas mãos para o céu. Sabe, talvez você entrou aqui hoje precisando de ouvir isso de Deus. Talvez você está cansado espiritualmente. Talvez você não entendeu ainda o seu propósito na sua vida. Talvez você precisava ouvir que você precisa se alinhar com pessoas que vão erguer você, que vão fazer com que você se aproxime mais da presença de Deus. E nessa noite eu queria fazer algo com você. Eu queria convidar a você, com as suas mãos levantadas, contemplar a Deus. Não fale nada, meu irmão. Não fale nada, contemple a Deus. Contemple a presença de Deus nesse lugar, nessa noite. Talvez você vai sentir dentro de você arrependimento. Oh Deus, talvez você vai sentir dentro de você vontade de soltar para fora o choro que você carrega. Enquanto você contempla a Deus, o Senhor está se movendo sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, se você está com alguma dor, alguma doença, o Senhor está se movendo sobre você, sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nós estamos aqui nessa noite para contemplar o Senhor, para ver as maravilhas do Senhor sobre nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, venha, Deus, sobre nós. Venha, Deus, sobre a nossa vida, enquanto nós contemplamos você nessa noite. Em nome de Jesus, meu irmão, com as suas mãos levantadas, contemple a Deus. Não saia desse lugar sem sentir a presença de Deus sobre a sua vida, sem ouvir a resposta do Senhor sobre você. Em nome de Jesus.